Comemore, torcedor tricolor, o Fluminense é campeão da Copa Libertadores, cara. Um jogo emocionante, aquela Libertadores raiz, não é? Das duas maiores escolas do futebol sul-americano. Brasil de um lado, Argentina do outro, representada pelo Boca Juniors. E aí numa final emocionante com prorrogação, o Fluminense venceu por 2-1 e sagrou-se finalmente campeão da Copa Libertadores. Vamos falar sobre esse jogo, a trajetória das duas equipes, analisar a partida e tudo mais. Vem comigo. Fala aí, torcedor que assistiu um jogaço de Libertadores nesse sábado à tarde. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Victor Gader. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações. Considere se tornar membro do canal, tá? Começa a partir de R$ 1,99 e você tem muitos benefícios, além de participar do grupo de membros, onde a gente tem conteúdos exclusivos, bate-papo com a comunidade de futebol e muito mais, tá? Considere aqui participar como membro do canal, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aquela galera que gosta de futebol, para terem um conteúdo de qualidade também. Então, sem mais delongas, vamos passar direitinho as trajetórias e o jogo da final da Libertadores. Bora! Numa Libertadores, onde você tem Palmeiras, Flamengo, o Inter e até o Atlético Mineiro, equipes que têm mais tradição ali, né, na Libertadores, você esperava que uma dessas equipes acabasse chegando ali na fase decisiva, né? Pelo menos nas semifinais e finais. E o Palmeiras, uma dessas equipes cotadas, acabou chegando na semifinal. Agora, uma equipe que a gente não falava muito e que não vinha com tanta perspectiva para isso, era o Fluminense. O Fluminense, que treinado pelo Diniz, que hoje é inclusive técnico da seleção brasileira também, iniciou sua primeira fase ali na Libertadores com uma campanha até bem interessante. 4 vitórias e 2 derrotas, né? E aí veio para a fase decisiva, se classificou, né, tranquilamente, veio para a fase decisiva e iniciou pegando nas oitavas de final o Argentino Júnior. Empatou fora de casa em 1-1, venceu em casa no Maracanã por 2-0. Passou para quartas de final e enfrentou o Olímpia. Olímpia que eliminou uma dessas equipes cotadas, né, para serem decisivas aí na reta final, que era o Flamengo. O Olímpia eliminou o Flamengo, enfrenta o Fluminense e aí o Fluminense vence com uma certa tranquilidade. Vence em casa por 2-0, fora de casa vence por 3-1, né? Consegue uma classificação tranquilaça e chega na semifinal. E aí enfrenta uma outra equipe tradicionalíssima da Libertadores, que é o Internacional de Porto Alegre. Primeiro jogo no Maracanã, empatou em 2-2 em uma das melhores partidas de futebol da Libertadores 2023, né? E aí no jogo de volta, outro jogão também, o Inter sai na frente, mas o Fluminense, mesmo com um jogador a menos, consegue a virada e chega na final da Libertadores. Uma campanha incrível mesmo, uma campanha assim, surpreendente e muito boa mesmo, né? Uma campanha digna de um finalista de Libertadores. E do outro lado, enfrentam Boca Juniors, camisa pesada, grande favorito também, né? Como sempre, a chegar nas fases decisivas. Por que não chegar na final, né? Começou sua primeira fase com 5 vitórias e 1 derrota. E aí na fase decisiva, nas oitavas de final, nas quartas de final, na semifinal, não ganhou nenhum jogo. Cara, todos os jogos, todas as classificações do Boca Juniors foram nos pênaltis. Primeiro jogo, por exemplo, as oitavas de final, pegou o Nacional do Uruguai e empatou em 0-0 o primeiro jogo. No segundo jogo, na Bombonera, empatou em 2-2 e aí decidiu nos pênaltis e passou. Quartas de final, pegou o Racing, né, time argentino também, 0-0 no primeiro jogo, 0-0 no segundo jogo, pênaltis, Boca se classifica. Semifinal, pegou o Palmeiras, equipe que é bicampeã seguida, tradicionalíssima, né, também na Libertadores. Aliás, 3 times pelo menos, grandes tradicionais aí, né, que chegaram na semifinal. Palmeiras empata o primeiro jogo fora de casa em 0-0, no Allianz Parque sai vencendo, mas o Boca empata em 1-1 e elimina o Palmeiras dentro do Allianz Parque nos pênaltis mais uma vez. E aí temos a final, Fluminense e Boca. Fluminense, com a campanha que fez, chegava melhor, querendo ou não, chegava mais confiante, né, para essa final, diante de um Boca Juniors que só se classificou na base dos pênaltis.
Tudo bem, é válida você ter uma estratégia de tentar levar para essa disputa que muita gente fala que pênalti é loteria, mas tem gente que também fala que pênalti é treino. Eu concordo com os dois lados, tá? Mas se você olhar para a campanha, o Fluminense chegava bem mais confiante, né? Apesar de que nas últimas rodadas ali no Brasileirão andou deixando um pouco a desejar, até porque não estava focando tanto, né? No Brasileirão, concentrando-se para essa final. Se não me engano, nesse período entre semifinal e final, o Fluminense venceu só o Goiás, né? Por 5-3. Então, realmente, né? Um momento ali onde o Fluminense ficou concentrado mais na final de fato. E aí chegamos pro grande dia 4 de novembro de 2023. 5 da tarde inicia-se a partida depois de uma bela abertura ali, né? Bonita, com bandeiras, o Ferrugem cantando ali pro lado do Fluminense, uma galera que eu não conheço, que eu agora confesso não lembro o nome, também cantando ali pro lado do Boca. Muito bonito mesmo, bem legal. E aí começamos uma final tipicamente sul-americana. As duas maiores escolas, Brasil e Argentina, e o jogo claramente raiz, aquele jogo que você estava acostumado a ver nos anos 90, começo dos anos 2000, que nos últimos anos começou a ficar um pouquinho mais, digamos, moroso, né? A gente viu que os jogos estavam um pouco mais amigáveis. Até porque chegamos com muitos brasileiros se enfrentando, né? Santos e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, né? Teve o Flamengo e River, mas foi um jogo, apesar de muito bom, também foi muito respeitoso, não foi tão pegado. Mas hoje, nesse jogo, entre Fluminense e Boca, a coisa foi como a gente via lá naquela época dos anos 90. Tanto pro lado positivo, quanto também pro lado negativo, que a gente precisa falar. Primeiro, começa o jogo com o Fluminense, eu vou passar a escalação do Flu, tá? O Fluminense é escalado com o Fábio no gol, nas laterais Samuel Xavier e Marcelo, na zaga Nino e Felipe Melo. Uma zaga, né? Uma linha de 4 um pouco envelhecida, digamos assim, né? Mas muito experiente, né? No meio, Martinelli, o André e Ganso como armador, e na frente os três, Arias, Keno e Cano, Germancano. Então assim, 4-3-3, clássico, só que com a cara do Diniz. Uma equipe muito compactada, sempre saindo em bloco, seja de um lado, seja do outro. Uma equipe concentrada sempre aonde a bola está. O que tem seus lados positivos e negativos. Por um lado, você consegue controlar bem o passe se você estiver bem treinado, não cometer erros de saída de bola bobos, né, digamos assim. Você consegue fazer uma triangulação e às vezes coloca até o adversário na rodinha, né, o famoso bobinho ali. Toca, toca, toca e chega no ataque, consegue fazer a sua jogada. E em compensação tem um lado negativo, que se você comete um erro de saída de bola ali, um erro de toque, você pega o time inteiro desfavorecido defensivamente e aí se coloca em risco, né? Coloca a sua equipe em risco, pode sofrer um contra-ataque fulminante e mortal, né? Se a equipe adversária acertar. E o que se viu no primeiro tempo foi exatamente isso, tá? O Fluminense fazendo suas jogadas em toques rápidos, saindo da defesa sem chutão, bola do pé do goleiro pro defesa, pro ponta, pro lateral, pro meia, pro atacante e finalização. Basicamente era o que acontecia. Aquele jogo mesmo pelas pontas, pelas laterais, usando o passe em profundidade, a inteligência do passe do Ganso, as chegadas mais agressivas, né, no passe do Marcelo, inversões de jogadas. O Fluminense com aquele dinizismo que a gente já conhece. Em compensação, o Boca Juniors teve algumas chances se aproveitando do lado negativo, né? Recuperava a bola na saída de bola errada do Flu e fazia um contra-ataque perigoso. Só que esses contra-ataques aparentava assim que o Boca Juniors não estava preparado para concluir as jogadas. Ele conseguia recuperar, tinha velocidade de chegar até o ataque, mas não sabia muito como concluir. Se chutava de fora da área, se tentava entrar tocando. Resultado, no primeiro tempo, o Fluminense controlava as ações, corria certos riscos quando o Boca recuperava, mas o risco era pequeno, porque a própria defesa conseguia se recompor e conseguia evitar um perigo maior. E nesse toca-toca, pelo lado direito, saiu a jogada do gol do Flu, né? Jogada feita ali pela direita, cruzamento, se não me engano, do Arias, ou não me lembro se exatamente foi o Arias que fez esse cruzamento, mas encontrou
o queridíssimo Germancano, que fez uma movimentação de dentro para fora da área, e aí enganou completamente a marcação do Advíncula e conseguiu a finalização, matando, né, o goleiro ali, vencendo, né, o goleiro do Boca e abrindo o placar ainda no primeiro tempo em 1 a 0. E fomos pro intervalo com essa vitória momentânea do Flu e um domínio do Flu, realmente. Primeiro tempo, o Boca praticamente não jogou, tá? O Cavani ainda recebeu uma bola interessante que ele decidiu recuar ou ajeitar, né, pro jogador que viria de trás, e aí acabou fazendo um passe errado. E se não me engano foi só, tá? De perigo real assim, pouquíssimo, tá? O Fábio praticamente não trabalhou. Segundo tempo começa, e aí o Flu dá uma baixada, né? A gente vê que o Flu dá uma baixada. Antes de falar do segundo tempo, a gente precisa passar um pouco a questão da arbitragem, tá? O Vilmar Roldan, árbitro da partida, começou o jogo deixando a coisa rolar, deixando os jogadores se pegarem, muito contato físico, marcando poucas faltas, mas quando marcava, geralmente eram faltas que nem me pareciam faltas. E na maior parte das vezes, querendo ou não, gente, vamos admitir, as faltas eram a favor do Boca. Se você for parar para analisar, as faltas mais simples, que até poderiam ter sido deixado o jogo correr, foram a favor do Boca, tá? Mas até aí, a gente vai deixando o critério rolar. O critério vai rolando, tá tudo bem. Começou o segundo tempo, a gente começou a ver uma certa... sabe, alguns erros de marcação de faltas, de alguns encontrões, algumas jogadas ríspidas sem dar cartão. Inclusive no primeiro tempo teve uma cabeçada no Ganso, o jogador do Boca deu uma cabeçada no Ganso que nem foi chamado no VAR. O cara deu uma cabeçada proposital, ficou claro na câmera, mas deixaram rolar. Ignoraram completamente. E aí quando o brasileiro fica com raiva da Conmebol, o pessoal lá fora acha que a gente tá chorando, mas olha isso aí. É só vocês olharem esse tipo de coisa que justifica a gente ficar nervoso, chateado com a Conmebol deixar esse tipo de coisa acontecer em jogos tão importantes como a final da Libertadores, né? Segundo tempo veio, mais um jogo pegado, ríspido, claramente aquele jogo raiz de Libertadores, sabe? E o juizão, segue o jogo. Quando marcava é porque não tinha jeito, é porque a falta era gritante. Quando a falta era simples, ele deixava rolar. Inclusive dos dois lados, tá? Sejamos sinceros. Mas quando ele marcava alguma dessas faltas mais simples, geralmente era falta do Fluminense em cima de alguém do Boca. Mas beleza. O problema é que as jogadas começaram a ficar muito ríspidas, muito duras, e ele mal dava o cartão. Ele foi obrigado, porque senão seria uma vergonha, a começar a dar cartões ali. E numa dessas questões aí, houve uma falta do lado direito no ataque do Fluminense. O juizão não marcou a falta. Nesse momento, o Samuel Xavier estava fora de campo sendo atendido, pedindo para retornar a campo. Ele ignorou completamente o retorno do Samuel Xavier. A jogada seguiu, o Boca atacou pela direita e o Advíncula conseguiu uma finalização incrível do lado direito para a esquerda, né, chutando do lado direito do gol do Fábio e vencendo o goleiro, empatando a partida em 1 a 1. Todo mundo reclamou, com razão. O Samuel Xavier deveria ter entrado, porque ele ia auxiliar a marcação ali daquele lado, apesar de que também houve uma falha da marcação do Fluminense, que não se aproximou para fechar, né, o bate ali do jogador do Boca, e aí permitiu que ele chutasse com uma certa liberdade e fizesse o gol. Fomos para a sequência do segundo tempo, com o Fluminense jogando melhor. E aí a gente tem a profecia do professor Diniz, que chega ali durante as substituições, fala com o John Kennedy, fala o seguinte: Kennedy, você vai entrar em campo e você vai fazer o gol do título. Ele gritou isso ali na cara do Kennedy, incentivando mesmo, sabe? Inflamando o jogador para entrar em campo. E isso ficou bem claro quando ele entrou, porque nas primeiras jogadas do Kennedy, claramente ele estava sendo bem individualista, né? Tentava finalização, tentava concluir a jogada ao invés de tocar. E aí, né, isso, claro, pilhado pelo incentivo do Diniz, né? Terminou o jogo, 1 a 1, prorrogações. Final de Libertadores teria prorrogações e pênaltis, né, se permanecesse empatado. Primeiro tempo da prorrogação inicia-se
o Fluminense melhor na partida, né? O Fluminense voltou melhor, né, desse intervalo entre fim de jogo e prorrogação. O Boca teve algumas chances ali, mas houve a entrada mais cedo um pouco do Diogo Barbosa no lugar do Marcelo, que, né, já tem uma certa idade, acaba se desgastando, não ia aguentar todo o jogo. Saiu para a entrada do Diogo Barbosa e ele fez um passe para o Keno, que ajeitou de cabeça para o meio da entrada da área. E o Kennedy cumpriu a profecia do professor Diniz e finalizou um chutaço que foi ali no canto esquerdo do goleiro do Boca, ampliando o placar para o Fluminense. 2-1 para o Flu nas prorrogações. E aí o Kennedy estoura e vai para a galera, literalmente. Ele foi comemorar lá naquela escadinha que não pode, que toma cartão, e ele já tinha cartão amarelo. Fez o gol, foi ao céu e aí tomou o cartão vermelho e acabou, né, indo a pior, deixando o Fluminense com 1 a menos, apesar do Fluminense estar vencendo, né, está à frente do placar. E aí teriam mais longos 15 minutos de prorrogação para o Fluminense se segurar ali nessa partida, né, com 1 a menos. E o segundo tempo da prorrogação veio o Cano, que jogando como centroavante, precisou recuar para o meio, o meio do campo como um volante para ajudar na marcação. Fizeram 2 linhas de 5 ali, né, na frente da área. Aliás, 2 linhas de 5 não, uma linha de 5, uma linha de 4, né, ali na frente da área. E fechou a casinha. O Fluminense fechou a casinha completamente. E aí o Boca veio para a bafa, né, obviamente. Tentou as jogadas, tudo. Ainda no primeiro tempo da prorrogação, teve um lance em que o Guga, tropeçando e caindo no chão, acaba tocando a bola com o seu braço esquerdo. Mas a forma como ele caiu, desequilibrado, não tem como ele tirar o braço para poder se apoiar. Ele está apoiando no chão. Então a bola pega no braço que está sendo usado para apoio no chão. Nesse caso não é pênalti, tá? E na sequência, no meio do bololô de reclamação, o jogador do Boca Juniors dá um tapa, o Fabra, né? Dá um tapa na cara do Nino, na frente de todo mundo. E levou uma eternidade pro juiz. Sabe, aquela arbitragem ruim. O juiz fica lá ouvindo o povo discutir, não fala nada, fica ouvindo o VAR e fica calado no meio do bafafá ali da discussão. O cara caído no chão porque levou um tapa e aquela confusão lascada, ninguém faz nada, até que por fim chamaram ele depois de uns 5 minutos para olhar o VAR, e aí ele viu, né, obviamente a agressão e expulsou o jogador do Boca, voltando a ficar tudo igual, cada lado com seus 10 jogadores, né, ficou no 10 contra 10. Segundo tempo veio, o Flu teve uma chance claríssima, tá, claríssima, de ampliar o placar, se não me engano foi até o próprio Guga, onde ele recebe uma bola com muita liberdade e toca, a bola vai devagarzinho e pega na trave, pegou na trave e não entrou. E aí, galera, o jogo muito mais pegado, muito mais sofrido ali, uma confusão lascada, o Boca Juniors vindo pra cima com tudo, principalmente pelo lado esquerdo, com cruzamentos na área, o Fluminense se salvando como podia e segurando o placar. Chegou nos 120 minutos, o juiz não acabava o jogo de jeito nenhum, ele deu 2 minutos, foi até 3 minutos de prorrogação, mas a duras penas, com muito sofrimento, o Fluminense conseguiu segurar o ímpeto do Boca e terminou a partida com 2-1 no placar e sagrou-se finalmente campeão da Copa Libertadores da América. Um título merecido, não só pela sua trajetória, como pela partida que fez nesse sábado, dia 4 de novembro. Detalhe que a gente tem que destacar muito alguns jogadores, como por exemplo a partida incrível que o André fez no meio. O André jogou demais, marcou demais, cara. Ele foi um cão de caça no meio de campo. Marcava e tirava muito, roubou muitas bolas, mas muitas mesmo. A partidaça, obviamente, do Cano também, que se entregou de forma absoluta, tanto no ataque, quanto talvez principalmente na parte defensiva, ajudando nos cruzamentos, ajudando na marcação de meio de campo, jogando até como volante quando precisou, né? Além, obviamente, do predestinado John Kennedy, que foi colocado pelo Diniz para fazer o gol
do título. Ele foi lá e fez. Então comemore, torcedor do Flu, porque vocês merecem. A América é sua, o Flu é o atual e merecedor campeão da Libertadores 2023. Essa é a minha análise. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos, beleza? Galera que gosta de futebol, que curtiu essa finalíssima maravilhosa. E considere se tornar membro do canal para participar e ter os benefícios aqui com a gente, tá? Eu vou ficando por aqui, deixe nos seus comentários aqui a sua opinião, tá? Deixa a opinião, o que você achou aí do jogo, o que você achou dessa Libertadores. Escreve aqui nos comentários que eu vou ler todos e responder a todos, tá? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos e um abraço do torcedor para todos vocês.